Muito bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Ipsos Talks. Essa será nossa última live do ano e a gente vai começar em 2, 3 minutinhos, que ainda tem muita gente entrando. Por favor, não saiam daí. Até daqui a pouquinho. Bom dia, pessoal. A gente vai começar daqui a 1, 2 minutinhos, ok? Obrigado. Agora sim, bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao último Ipsos Talks do ano. Depois de algumas dezenas de eventos que a gente fez, a gente está fazendo aqui o último. Dezembro é um mês que a gente sabe muda um pouco as prioridades e a gente não vai conduzir nenhuma dessas atividades. Mas acho que a gente está acabando com chave de ouro, com um tema talvez dos mais efervescentes, que é a abordagem de CX. A gente vai falar de Voices of Experience, que é um estudo global da Ipsos, que fornece uma visão 360 graus dos desafios de CX e EX, Employee Experience também. A gente está vendo que isso tem ganhado uma importância, esse pilar de Employee tem ganhado uma importância muito grande dentro do contexto de experiência, e é disso que a gente vai falar hoje. Como sempre, a gente vai fazer uma abertura comigo. Eu sou Marcos Cagliari, CEO da Ipsos aqui no Brasil, e vou dar uma visão de contexto utilizando pesquisas da Ipsos e perspectivas de estudos nossos também. Na sequência, o Christian Omundsen, que lidera a nossa Service Line de Customer Experience aqui no Brasil,
vai apresentar os resultados dos estudos, a gente está apresentando em primeira mão, né? Eles não foram divulgados ainda, vão ser divulgados aqui, neste momento, justamente nesse estudo que eu me referi, o Voices of Experience, que traz uma perspectiva dos profissionais executivos de experiência. E aí a gente vai entender, segundo eles, quais são os grandes desafios que a área tem que enfrentar hoje. E, como sempre, vamos ter um painel de discussão, vamos encerrar com um painel de discussão muitíssimo bacana, a área certamente o momento mais legal, mais interativo, mais profundo, e por isso eu agradeço muito aos panelistas que aceitaram o nosso convite. Ana Carolina Rosa, diretora de Estratégia e CX do GPA. Ana Carolina, muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente. Maíla Takahashi, Head de Customer Experience da Tana BASF. Maíla, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer e uma honra ter vocês duas aqui como debatedoras. E o Christian, que terá feito a apresentação, também vai participar desse painel, que, mais uma vez, como eu falei, que lidera a nossa prática de CX aqui no Brasil. Obrigado, Christian. E a moderação dessa vez será do Rafael Lindemeyer, que é diretor da nossa área de Client Organization e tem uma experiência incrível em CX em diferentes áreas. Eu acho que vai ser, mais uma vez, um painel muito, muito bom. Queria pedir para vocês que não esqueçam de colocar as perguntas, comentários, observações, na medida em que vocês forem as tendo. É sempre melhor colocar o quanto antes, que a gente tenta seguir uma ordem mais ou menos cronológica aqui de resposta, e muitas vezes a gente não consegue endereçar todos os pontos que vocês trazem. Portanto, peço mais uma vez, na medida em que vocês tiverem alguma ideia, alguma pergunta, algum comentário, não deixem de colocar na caixinha da ferramenta, tem aí no painelzinho de controle, né, no dashboard, tem um campo de perguntas, não deixem de colocar e a gente tenta responder sempre a todas as perguntas. Quando não der, a gente responde por e-mail posteriormente, mas é muito mais legal ter a opinião de todos os panelistas, portanto, peço a vocês que coloquem na medida em que elas forem aparecendo, tá? Não esqueçam de colocar as perguntas. Bom, eu queria começar com uma proposta, propondo que a gente olhe toda a parte de experiência, seja de Customer Experience, de Employment Experience, como muito mais abrangente, muito mais influente, muito mais importante do que uma métrica, do que um NPS. E para isso eu trouxe aqui o olhar, a perspectiva de brand success, de como acontece o sucesso de marca, que a Ipsos lançou recentemente. Segundo essa visão, que é bastante inovadora, e a gente vai conhecer por quê, o sucesso de uma marca acontece principalmente por 3 pilares. E esses 3 pilares, eles são absolutamente exógenos do ponto de vista de como as pessoas que interagem com as nossas marcas, não apenas os consumidores, mas as pessoas de maneira geral, percebem os nossos atributos. Então, é uma mudança importante que a gente sai a nossa própria métrica de atributos funcionais e emocionais de como a gente vê o nosso produto, a nossa marca, a nossa equipe, por exemplo, e passa para como as pessoas nos veem dentro desses 3 pilares. Contexto, eu vou explicar eles daqui a pouco com um pouco mais de detalhe, mas contexto, quer dizer, como a decisão de marca é tomada por parte das pessoas, as expectativas que elas criam para aquela categoria, e esse como dizem os americanos, é um moving target, né? O que elas estão vivendo, o contexto altera muito o que elas têm como expectativa, e a partir daí a empatia, que é como a gente consegue executar a nossa estratégia, considerando o contexto e as expectativas que a gente tem que criar. E o que eu queria aqui propor é que a gente veja a experiência como parte absolutamente fundamental dos 3 pilares, ou seja, a experiência transcende a mera transação e parte para um papel totalmente estratégico que determina, sob certo aspecto, o sucesso de uma marca. Vamos dar uma olhada com um pouco mais de detalhe como isso acontece. Antes de mais nada, aqui esse é o R&D, né, o desenvolvimento que a gente fez para chegar nesse modelo de 3 pilares. Ele foi um movimento em vários países. Aqui a gente tem, acho que são 8 países que vocês vão ver aqui, e 9 categorias de produtos diferentes, e o que a gente consegue ver é que esses 3 pilares, antes de mais nada, eles ajudam a influenciar a escolha de marca, e eu vou mostrar em que intensidade, mas mais do que isso, eles também se retroalimentam, eles também se influenciam e, obviamente, influenciam mais uma vez a escolha da marca depois dessa retroalimentação. Se a gente olhar o quanto a intensidade com a qual as escolhas da marca acontecem, considerando cada um dos pilares, a gente vai ver que a gente tem um pilar que aparece muito fortemente nos dias de hoje. É claro que isso varia de acordo com a categoria, de acordo com o mercado, de acordo com o momento, mas o que a gente vê é que o contexto em que a decisão de escolha de marca é tomada influencia em 52% de sua escolha.
Quer dizer, que marca eu vou escolher depende muito mais do contexto de qualquer outra coisa. Esse contexto pode ser tanto macro quanto micro, eu vou explicar ele mais ou menos daqui a pouquinho com mais detalhe, mas ele é uma variável muito importante e não dá mais para as empresas ignorarem como acontece, como esse contexto influencia essa escolha. Em seguida, a gente vê esse pilar de expectativas, quer dizer, como a marca consegue se posicionar de maneira relevante dentro desse contexto. Isso influencia em 32% das ocasiões a escolha da marca. E depois, o ponto de vista mais da execução, quer dizer, como a marca de fato aparece executando e entendendo os momentos de dor das pessoas, aparece como empatia em 16% do contexto. Ou seja, a gente tem aqui pilares que são novos do ponto de vista de perspectiva de análise de sucesso de marca ou de brand equity, e que tem aí todos eles muito influenciados pela experiência. Começando pelo primeiro e mais influente, que é o contexto. O contexto a gente analisa ele de duas maneiras. O primeiro deles é muito macro, assim, o que está acontecendo com a economia, qual que é a opinião das pessoas sobre a mudança climática, sobre os grandes problemas do Brasil. Na medida em que isso afeta o comportamento e as capacidades das pessoas, obviamente isso afeta o processo de decisão. Mas mais importante que ele é o contexto micro. Em que momento a decisão é tomada? O que a pessoa busca naquele momento em particular? Isso afeta enormemente a decisão. Vou dar um exemplo bastante interessante que saiu do nosso processo de R&D, justamente quando a gente determinou esses novos 3 pilares. Por exemplo, a escolha de uma marca de streaming. Se você pergunta qual que é o streaming preferido das pessoas, de longe o mais citado é Netflix. Quer dizer, sem contexto, se cita uma marca, que é Netflix, muito mais do que as outras. Entretanto, quando a gente desce para o microcontexto, por exemplo, e qual é o streaming que você prefere para ver com a sua família, a gente vê que Disney ganha o protagonismo. Ou quando você prefere ver um streaming quando você está fazendo outras atividades, cozinhando, lendo, enfim, fazendo algumas outras coisas, YouTube é o preferido. Ou seja, sem contexto, quer dizer, num vácuo, que é uma situação em que ninguém vive, a gente percebe que há uma escolha diferente de quando você contextualiza. Essa é a beleza da importância do contexto e, obviamente, esse contexto está sempre muito relacionado com a experiência que as pessoas têm e, mais do que isso, com a profundidade da jornada. A jornada determina sobre certo aspecto muitos de como esse contexto é relevante. E a gente sabe que isso hoje são disciplinas muito relacionadas com CX. O outro pilar que eu queria trazer é o pilar de expectativa. Aqui talvez a relação seja ainda mais óbvia, né? A expectativa talvez seja a variável mais importante no marketing de serviços e, portanto, está muito relacionado com a experiência, e um dos maiores desafios de todos os executivos de experiência é justamente conseguir equilibrar a expectativa, porque dela sai a satisfação de uma experiência. Então, aqui eu acho que a relação ainda é mais óbvia. Mais uma vez, o segundo pilar mais importante, a gente vê a experiência como absolutamente fundamental para a gente modular essas expectativas. E, por fim, o terceiro pilar, que é justamente a empatia. A empatia é a experiência quase pura, né? Quase no seu estado mais bruto, porque ela colore, ela que apara as arestas, ela que ataca os pain points, quer dizer, até os próprios termos são termos que vêm da disciplina de CX. Então, os 3 pilares que, por exemplo, a Ipsos a Ipsos considera como sucesso de marca, contexto, expectativa e empatia, a experiência é parte fundamental. Então, com isso, eu acho que a gente tem uma visão muito clara, muito transparente, muito fria, de que não dá mais para considerar a experiência como uma área à parte ou como uma disciplina à parte. Do nosso ponto de vista, por exemplo, cada vez mais é importante medir CX junto com percepção de marca, por exemplo, já que as coisas estão intimamente relacionadas. Eu vou dar um último exemplo aqui, trazendo um dado bastante recente que a gente tem. Esse é o índice de confiança do consumidor, que a Ipsos apura em 30 países. Tá? Eu coloquei aqui os últimos 10 anos, e vocês vão ver que tem, obviamente, uma alteração aqui, aquele nervosismo que caracteriza o Brasil. O índice vai de 0 a 100, 50 é neutro, acima de 50 há uma positividade. O índice vem subindo de maneira muito consistente desde julho do ano passado. Obviamente, teve 6 meses de pré-eleitorais no ano passado e que foram regados a muitos investimentos, então
começou um movimento muito forte de recuperação do índice de confiança e ele continuou nos primeiros 6 meses da nova administração desse ano, muito em função também do otimismo que uma nova administração traz. Isso é característico histórico de todas as nossas medidas. Enfim, então a gente hoje no brasileiro está num nível razoavelmente otimista. Se a gente olhar na série histórica, ele está muito perto do nível mais alto que a gente teve, foi em 2013, imediatamente antes da gente para uma recessão seríssima que o Brasil passou, mas ainda era um momento de muito otimismo. E por que isso é importante? Porque quando a gente analisa essas métricas de contexto, entre elas o índice de confiança que eu acabei de vocês, a gente percebe, e aqui estão outras opções, aqui essa figura que eu mostrei aqui, são todos índices que a Ipsos apura constantemente, tanto no Brasil como em outros mercados. Caso haja interesse de vocês conhecerem mais, entre em contato com a gente que a gente conta um pouco mais. Mas a questão é que, dependendo do resultado, de como estamos, um determinado país, no caso o Brasil, com essas métricas de contexto, por exemplo, o índice de confiança do consumidor, determina muito mais do que a confiança no seu consumo propriamente dito. Quando a percepção desse índice é negativa, obviamente o consumidor reduz gasto, obviamente ele apresenta maior elasticidade a preço, ou seja, ele é mais sensível a preço, ele prioriza a necessidade. Mas é muito mais do que isso. A gente percebe que há outras correlações muito além da parte financeira e de compra e de confiança no consumo, como, por exemplo, as pessoas, quando esse índice é negativo, pressionam empresas e autoridades para enfrentarem os temas financeiros, para enfrentarem os temas econômicos. Há mais instabilidade social, há mais propensão à mudança, por exemplo, eleitoral. As pessoas são mais individualistas, elas são mais insulares, elas são mais cínicos, elas tratam as experiências de maneira muito mais crítica. E, por oposição, quando os índices são positivos, que é mais ou menos o momento que a gente está agora, vocês viram que estamos num momento relativamente positivo em termos de índice de confiança, as pessoas se comportam de maneira diferente, elas são mais favoráveis a forças do mercado do que a forças regulatórias, elas são mais liberais, há mais estabilidade, elas são menos críticas de suas experiências. Com isso, pessoal, o que a gente vê é que não dá mais para considerar a experiência isoladamente. A gente tem que notar que a experiência faz parte de todo esse processo de sucesso de marca. E agora a gente vai ver a pesquisa do Christian, que o Christian vai trazer uma pesquisa, a Voices of Experiences, e eu espero que ele corrobore todos os temas que a gente está conversando aqui. Mais uma vez, lembro a todos, não esqueçam, por favor, de colocar as perguntas e comentários. O Christian vai trazer muitos dados aqui, e na medida que ele vai apresentando, certeza que vão aparecer muitas perguntas, muitos comentários. Entrem na caixinha da ferramenta que está aí à direita e coloquem suas perguntas para a gente fazer no painel, tá bom? Obrigado, Christian. Obrigado, Marcos. Bom dia a todas, bom dia a todos. Realmente fascinante o tema do Brand Success e como ele conecta com a parte de experiência do cliente. Eu vou trazer aqui para todos, dividir aqui um pouquinho os dados da nossa experiência, da nossa pesquisa Voices of Experience. Eu acho que o Marcos já explicou um pouquinho. Realmente tem muito dado, tá? Eu vou trazer aqui uma parcela mínima do que a gente conseguiu coletar de dados tão interessantes, tão importantes, que vão servir principalmente de inspiração para o nosso painel no final, tá? Mas a pesquisa ela tem respostas de quase 1.000 profissionais de CX e de EX no mundo, abrangendo aí 65 mercados e 11 setores entre o B2B e B2C, e traz dados bem legais dos desafios e das principais prioridades que os CXers no mundo hoje enxergam, tá? Eu vou começar por um tema, naturalmente, que é super relevante para entender um pouco o contexto do material, que é a parte de maturidade, né? Nós temos um frame, uma matriz de maturidade dentro do CX, que envolve aí 7 componentes, que é o que vocês estão vendo na tela, e 3 níveis de maturidade. E o interessante é a gente ver que essa maturidade ela vem evoluindo de uma forma muito lenta globalmente, tá? Nós temos dados aqui também mais granulares do Brasil, mas por questões até de tempo eu vou me focar aqui nos dados globais, tá? Que nos dão uma visão mais macro. Então a gente percebe que ainda 38% das organizações no mundo estão no estágio fundacional e a evolução é mínima. No ano passado, essa pesquisa a gente já faz ela há 3 anos. No ano passado, esse dado era 48, corrijo, 40. Então, tem uma evolução muito lenta e a gente percebe que essa maturidade de CX vai ter um impacto importante nos demais resultados que a gente vai enxergar e ver aqui na continuidade do material e da apresentação, tá? Então, olhando aqui já no próximo slide, a gente vai entender e compreender que esse nível de maturidade
ele é um pouco contraditório em relação à importância que existe em CX, porque 82% dos respondentes, eles concordam que investir em CX vai fazer com que seja um diferencial competitivo, que as empresas que investirem em CX vão superar os seus concorrentes e então vão conseguir ter um diferencial competitivo através de uma melhor entrega da experiência. E também esperam, em 60% dos casos, que CX ganhe uma relevância importante no C-suite da empresa. Porém, a gente percebe que somente 15% das empresas no mundo são consideradas líderes na maturidade. E, finalmente, né, um ponto que até é relativamente alarmante, 28% admitem que as experiências que elas entregam são geralmente piores do que elas prometem, que vai em favor ou em direção daquilo que o Marcos comentou da parte das expectativas. Tá? Então, a gente entende através disso que realmente fazer bem feito é difícil. Existe um entendimento de que CX é super importante, um entendimento de que CX é estratégico, é um diferencial competitivo, mas a gente percebe que as empresas não estão conseguindo evoluir muito. E a gente vai ver um pouquinho dos pontos, quais são as prioridades para que isso aconteça. Tá? Então, a gente, vendo esse dado aqui, a gente percebe que 13%, unicamente 13%, ou apenas 13% das empresas afirmam que elas conseguiram uma grande melhora no seu desempenho de CX no último ano. E 20% tiveram uma queda no seu desempenho de CX. Ainda que exista a visão de que é estratégico, as empresas não estão conseguindo realmente fazer bem feito e entregar. Tá? Então, ainda de uma forma super interessante, né, fazendo um recorte desses 13% que conseguiram entregar uma experiência melhor, a gente vê que, juntando aqui o 29 com 34, 63% desses 13 declaram que tiveram uma melhoria no seu desempenho financeiro. Então, é muito legal, é muito interessante ver, pessoal, como realmente existe um vínculo de desempenho financeiro com o CX, ou seja, que CX realmente nos ajuda a trazer aí um melhor retorno no investimento, ou um ROCE, né? Como nós dizemos aqui na Ipsos, o Return of Customer Experience Investment. Entro já na parte final, pessoal, depois de entender este primeiro bloco, né, que a gente coloca como contexto, tá? De que efetivamente existe uma oportunidade de realmente que as organizações alcancem uma maior maturidade dentro de CX, entendendo que é difícil fazer bem feito, a gente não consegue fazer a entrega do que a gente quer, mas CX, ao mesmo tempo, traz um super benefício financeiro para a empresa. Então, o que a gente precisa fazer? Tá? E a pesquisa aqui traz algumas conclusões do que as empresas ou os profissionais de CX no mundo têm como suas principais prioridades dentro de CX, tá? Que é o que a gente está vendo aqui, que eu vou elaborar um pouquinho com alguns dados no começo, que o primeiro ponto que aparece é desenvolver um roadmap, um roteiro estratégico de CX, que é um ponto relativo também à governança, entregar experiências personalizadas e eliminar a lacuna da promessa versus entrega. Tá? Um segundo ponto super importante, que é um dos maiores desafios que a gente vê hoje, é a parte de tecnologia e inteligência artificial, que tem muito a ver com integração de dados e também integração de canais, quando a gente fala de omnicanalidade, e, finalmente, a parte de EX e CX, que ainda estão muito pouco unidas. A gente percebe que ainda existe uma separação muito forte. Então, eu vou entrar aqui na primeira parte com alguns dados para também servir de inspiração. Conforme eu falei, pessoal, a gente percebe aqui, né, que ainda que exista uma visão muito macro dentro de CX, a preocupação hoje está muito mais enfocada em conseguir realmente construir um caminho. Tá? Então, desenvolver um roadmap estratégico de CX vai para quase 50%, experiências personalizadas, aí, conforme eu falei, da parte de omnicanalidade, também de inteligência artificial e integração de dados, aí com 45%, e 43% eliminar a lacuna da entrega e da promessa. Então, a gente vê aqui que a gente tem até um paper sobre esse tema da lacuna da entrega e da promessa, que vocês estão vendo aqui na minha tela, que é recente, vai ser lançado em breve, que fala muito claramente da importância disso e como esse ponto tem um impacto gigantesco na satisfação e na experiência do cliente. Bom, seguindo aqui, então, conforme eu falei, né, na parte que a gente olha e vê aqui que a governança é um ponto também super crítico, tá? Quando nós estamos falando aqui de criar um roadmap ou uma rota estratégica, é importante que essa governança esteja estabelecida. E é super interessante a gente perceber, pessoal, que 13% das empresas não têm ainda uma equipe dedicada para a governança em CX. Quando elas têm,
que é a barrinha de baixo, 48% dos casos, existe uma estrutura de governança em CX, mas não existe uma definição clara de responsabilidades e papéis e objetivos comuns dentro de CX. E eu acho que aqui está uma das principais respostas de por que as empresas não conseguem alcançar outros níveis de maturidade, de por que as empresas realmente não conseguem fazer a entrega, porque efetivamente não existe um modelo de governança. Como o CX é algo que atua de forma transversal, é importante que exista uma clareza, um ownership, vamos dizer assim, uma responsabilidade clara para a execução. A gente percebe uma evolução já em relação ao ano passado, tá? Na barrinha de baixo, onde 39% das empresas possuem uma governança de CX e tem um CX com maturidade para atuar recursos e para exercer as atividades e para disseminar cultura e objetivo comum dentro da organização. Porém, esses 39% eles estão praticamente todos dentro das organizações que são líderes. Então, efetivamente, para a gente conseguir criar uma rota estratégica, para a gente conseguir criar um caminho e, principalmente, cumprir com esse caminho, que vai fazer com que a gente alcance diferentes níveis de maturidade e que a gente consiga fazer realmente uma entrega alinhada à promessa, é importante que essa governança esteja bem estabelecida. Tá? Olhando já a parte de personalização de dados, aqui a tradução desse slide é muito simples. Tá? Quando a gente tem pouca personalização, isso está encaixando muito nas organizações que são fundacionais. Tá? Como a gente pode ver na primeira barrinha aqui, as empresas que não têm nenhuma personalização, que têm uma experiência do cliente totalmente genérica, tratando todo mundo do mesmo jeito, a maioria delas estão no estágio fundacional. Já na barrinha do 35%, tá? Quando existe uma segmentação avançada em dados e usuários para os padrões de compra, a gente percebe que 50% disso estão dentro das organizações que são líderes. Então, efetivamente, esse é um ponto que, se nós queremos olhar para esse ponto que é tão importante, que é entregar experiências personalizadas, o caminho de evolução que vai vinculado com a governança, que vai vinculado com a necessidade de que nós tenhamos aí uma evolução na maturidade da nossa estrutura de CX é muito relevante. Bom, pessoal, seguindo aqui então para o último ponto desse primeiro bloco, né, aquilo que a gente comentou. Tá? Hoje a gente percebe que somente 11% desses profissionais de CX alegam que as suas empresas entregam experiências melhores do que o prometido. Tá? 58% entregam em linha, mas o que eu vejo aqui que é realmente alarmante é que ainda 1/3 estão entregando experiências piores do que o prometido. O que nos traz aqui uma visão super importante de priorizar esse ponto, que deve ser uma dor comum para realmente muitas empresas. Bom, legal. Entrando aqui já no segundo bloco, tá? Que eu vou falar um pouquinho agora do tema do momento, né? Que é a inteligência artificial, tecnologia e os desafios que existem dentro disso. Quando nós falamos de CX, falando já da parte de inteligência artificial e tecnologia, a gente percebe que realmente a maior preocupação está em melhorar a jornada omnicanal. Tá? Além disso, aproveitar ao máximo a tecnologia, a inteligência artificial, para melhorar justamente a entrega nesses canais e também a tecnologia para gerar uma melhor comunicação. Aí está o centro, está a principal preocupação dos clientes globalmente quando a gente fala de tecnologia e inteligência artificial. Fazendo o vínculo aqui, então, sobre justamente a tecnologia e a integração de dados, eu acho esse slide super, super interessante, porque a gente percebe que quando existe, na primeira barrinha, uma divisão completa entre os diferentes canais de atendimento ou de comunicação com o cliente, a gente vê que os dados estão completamente isolados. Então, a gente percebe que, se há essa divisão, percebe-se que a organização está totalmente cilada. Então, os dados também estão cilados. Então, naturalmente, a entrega para o cliente não é personalizada. Naturalmente, não existe uma clareza nos objetivos de forma transversal e na experiência a ser entregue para o cliente de forma transversal. Tá? Então, é um ponto que também nos salta aos olhos, né, que realmente é importante que exista essa integração de canais aliada à integração de dados, que é o que a gente percebe aqui quando a gente vê a última barrinha.
Quando existe uma integração total de canais, a gente percebe que 54%, né, tem também a integração dos dados. E aí é onde você consegue efetivamente aplicar a inteligência artificial e aplicar a tecnologia para trazer para o cliente uma experiência verdadeiramente personalizada. Tá? Ainda tem um 42% onde os dados se integram com certo sucesso. Tá? Aí a gente percebe que, com certeza, existe alguma temática dos dados não estarem corretamente estruturados, talvez sejam indicadores que não se conversam, tá? Mas é um dado que também é super legal e super relevante. Bom, seguindo aqui, pessoal, quando a gente fala ainda de omnicanalidade, integração de dados, vejam que interessante, apenas 10%, 1 em cada 10 empresas, atendem plenamente as principais condições de oferecer uma verdadeira experiência omnicanal. Então, a gente tem aqui uma oportunidade gigantesca, entendendo que isso aqui é um ponto extremamente relevante para a experiência do cliente. Quase ninguém realmente está conseguindo cumprir essa entrega de uma experiência omnicanal com a integração, na verdade, dos canais e com a integração dos dados, que faz com que essa experiência seja realmente o que o cliente espera. Tá? E legal. Falando agora de inteligência artificial, né, eu acho que esse slide, com certeza, no ano que vem, ele vai mudar bastante. A gente percebe que aqui, mais ou menos 43% estão começando a integrar a inteligência artificial em determinadas tarefas daquilo que fazem para entregar a experiência para o cliente. Só 4% tem uma integração total das ferramentas de inteligência artificial no modelo da estratégia. Tá? A gente percebe aqui que existe realmente um potencial de otimização e que os clientes estão realmente desejosos, assim, famintos, para receber melhores experiências. A gente acredita que a inteligência artificial vai ser um caminho que vai ajudar bastante. Tá? Quando a gente até fez aqui uma pergunta para a inteligência artificial da Ipsos, que é o Ipsos Facto, tá? Que é uma inteligência artificial generativa proprietária da Ipsos, que integra os dados do OpenAI GPT e do Google Palm, a gente perguntou para ela o que poderia atender e entender melhor os profissionais de CX, o que eles têm a dizer, o que efetivamente a inteligência artificial pode ajudar os profissionais de CX. E a inteligência nos trouxe aqui dados que eu creio que todos nós já temos algum conhecimento, mas é legal ver que está bem alinhado. Então, na análise de dados, por exemplo, né? Então, a gente percebe aqui na Ipsos, quando a gente usa a Ipsos Facto para análise de dados, ainda que exista um pouco de conhecimento técnico daquele indivíduo, a AI consegue nos trazer insights bem poderosos, bem interessantes. Tá? Então, a gente consegue trazer uma visão de otimização e de profundidade de insights, também entregando uma experiência personalizada ao cliente. A AI consegue absorver e trazer insights dos seus clientes e depois personalizar as interações. Finalmente, né, apoio aos colaboradores, dá para ajudar os colaboradores na resolução de problemas, na construção dos objetivos, e o suporte virtual, que é o que a gente vê hoje sendo mais aplicado, que é a parte dos chatbots, assistentes virtuais e por aí vai. Bom, vou entrar no último bloco, pessoal, já para que a gente possa passar para o painel. Depois a gente pode dividir com vocês o material um pouco mais completo, a gente vai também divulgar ele de uma forma mais granular por outro meio, mas os participantes poderão receber aqui um pouco mais de profundidade. Eu vou falar agora da parte de UX e CX, que é um tema novo, uma pesquisa que a gente trouxe esse ano, tá? E a gente percebe que o nível de maturidade em Employee Experience é ainda mais baixo do que o de Customer Experience, do que o de CX, tá? Aqui a gente vê que 43% estão no estágio fundacional e somente 10% no estágio de liderança. E quando a gente faz o cruzamento aqui, que eu acho que esse slide também é super interessante, né? A gente percebe que quando as empresas são líderes em Employee Experience, elas acabam também sendo líderes em CX. Tá? A gente pode ver aqui na barrinha da direita, que a empresa que é líder em UX, ela tem 44% no estágio de liderança em CX. Ou seja, que UX e CX estão intimamente vinculados, já que a gente sabe que muitas vezes o colaborador ele é um grande responsável por entregar uma boa parte da experiência para o cliente. Então, é um slide que traz uma riqueza aqui e uma confirmação desse vínculo. Finalmente, quando a gente olha também a parte de análise dos dados, da junção dos dados, da construção de uma estratégia conjunta,
a gente percebe que 37% nunca analisam os dados de IEX e CX junto. Diferente daquelas empresas que são líderes. Quando a gente olha aqui, os líderes, eles já, uma vez ao mês, 24% analisam os dados conjuntamente, ou a cada 3 meses, 20%. Já aquelas empresas que estão no estágio fundacional, 60% nunca analisam os dados de Employee Experience junto com o CX. A gente percebe que é algo ainda que é gerenciado de uma forma completamente separada dentro das organizações. Tá? Aqui, conforme eu falei, em termos de colaboração entre CX e EX, a gente percebe também que existe uma distância muito grande, tá? 36% não tem nenhuma colaboração entre CX e EX, que confirma o que a gente acabou de ver e falar. Tá? E eu fecho aqui a apresentação com um último slide que tem a ver com a promessa de marca, não podia deixar de trazer, tá? Mas quando CX e EX não estão alinhados com justamente o valor e a promessa de marca, a gente percebe que a entrega é muito maior, o gap entre a entrega, ou a lacuna entre a promessa e a entrega é muito maior, como a gente pode ver aqui no slide da direita, que 48% não conseguem entregar o que prometem quando não existe justamente aí um cumprimento ou uma junção da visão de CX e EX para a entrega da experiência do cliente. Tá bom? Pessoal, conforme eu falei, é muito dado, é muita informação, a gente vai compartilhar com vocês. Eu espero que isso aqui possa ter servido de inspiração aí para o nosso painel que vem a seguir. Então, eu chamo aqui o Rafa para dar continuidade. Obrigado. Bom dia, pessoal. Então, agora aqui eu vou chamar para esse painel a Maíla Takahashi, Head de Customer Experience Latam na BASF Agricultura, e a Ana Carolina Rosa, Diretora de Estratégia e CX no GPA. Muito obrigado vocês estarem aqui com a gente. O tema realmente é um tema, como o Marcos disse, efervescente, e a gente está sempre, todo ano, tendo novos rumos na visão dos profissionais, como o Christian trouxe para a gente. Eu vou começar puxando o gancho aqui do que o Marcos apresentou para a gente no começo, que tem a ver com a escolha da marca, e obviamente o contexto é algo que está nesse ambiente que a gente vive a todo momento, e o quanto ele é importante para essa escolha de marca. Quando a gente fala com os tipos de marketing e comunicação, esse é um tema muito presente, mas obviamente também é um tema muito presente em CX. E aí eu gostaria de saber de vocês, Maíla e Ana, onde o contexto se insere na gestão de CX, se ele é importante e como vocês visualizam ele antecipadamente para não ser somente um tratamento da dor, mas sim um olhar dentro da jornada como um todo para a CX. Vou começar com você, Maíla, de um setor aí que é tão interessante como a agricultura. Bom dia a todos, obrigada, Rafael, obrigada, Christian, obrigada, time Ipsos, pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Prazer enorme, Ana, estar aqui dividindo também com vocês o painel. Acho que o contexto, quando a gente pensa, obviamente, em agricultura, ele impacta demais, né? Nós temos uma cadeia aí, business to consumer, nós temos aí que alimentar 9 bilhões de pessoas, e, sem sombra de dúvida, é um contexto que não leva só em consideração toda a situação global, seja ela da guerra na Ucrânia, seja ela de Gaza ou Israel, mas altos custos de energia na Europa, uma cadeia que é realmente global, porque ela é ligada ao petróleo, e também a oscilação e o quanto nós estamos falando das commodities, né? No fim das contas, quando a gente fala de agricultura, a gente fala de commodity. E, claro, cada vez mais o meio ambiente. Como nós trabalharmos ferramentas para deixarmos a agricultura mais sustentável, como podemos trabalhar, por exemplo, com crédito de carbono, como trabalhamos diversos fatores que influenciam o nosso agricultor, o nosso distribuidor e a forma com que nós fazemos e executamos negócio, não só aqui na América Latina, mas também globalmente. Então, todas as nossas atenções, enquanto uma torre que pensa em experiência do cliente, ela é, como vocês mencionaram, não só no estudo, mas na fala de vocês de maneira geral, ela precisa ser transversalizada. A gente precisa estar atento a todos esses movimentos internos e externos
que orbitam na experiência que a gente brinda para esse agricultor, que é de tanto valor, que movimenta aí 24% do nosso PIB historicamente aqui no Brasil. E esse contexto, obviamente, quando a gente transporta aqui para o nosso dia a dia, né, de compra em supermercado, enfim, isso também interfere no nosso dia a dia, nas nossas compras ou na estratégia da marca do GPA, muito provavelmente, né, Ana? Com certeza. Em primeiro lugar, prazer estar aqui também. Obrigada pelo convite. Acho que, assim, obviamente, o varejo alimentar, ele tem uma demanda um pouco menos elástica, se você pensar em outros varejos, né, de maior indulgência ou de bens duráveis, né? Mas, obviamente, existem uma série de trade-offs dentro do nosso portfólio de produtos que, em momentos de maior estresse econômico, vocês podem imaginar que acontecem naturalmente. Então, esse ano a gente teve momentos de deflação de carne bovina, por exemplo. E aí você encontra um trade-off das pessoas de um trade-up, né, no caso, de sair de proteína suína ou proteína de aves mais barata, porque está valendo mais a pena comprar carne bovina. E esse momento, em situações mais difíceis economicamente, para o outro sentido também acontece. Então, estar preparado com sortimento adequado para responder a movimentações da economia, e não só da economia, mas tempestade no sul, fica mais difícil ter peixe, muita chuva, some o tomate, enfim, tem uma série de discussões além da capacidade de compra, né, do consumidor, da nossa própria capacidade de abastecer e de encontrar os produtos, que precisam ser levadas em conta pensando em sortimento, que vocês falaram bastante sobre expectativa e realidade, né? Sortimento, ter o sortimento ali que o cliente espera é uma grande coisa ali de expectativa, de atender a expectativa do cliente. Acho que a gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas então tem essa grande questão mais macro. E depois tem coisas mais do micro contexto ali que são mais simples, mas que impactam muito a experiência do cliente. Então, por exemplo, quando chove muito em São Paulo, ou enfim, no Rio também, que o trânsito piora muito, a gente piora a nossa capacidade de fazer as entregas de e-commerce no tempo. Então, como a gente se prepara antes, quando a gente sabe que vai chover, ou quando vai ter greve no transporte público, para a gente conseguir escoar os produtos e não impactar a experiência do cliente de compra e recebimento. Ou nessas ondas de calor que a gente teve, como a gente garante que as lojas e os produtos vão estar numa temperatura adequada para que a experiência também dentro da loja seja agradável na medida do possível. Então, tudo, desde a temperatura até movimentos macroeconômicos aqui, impactam nas nossas decisões ali para conseguir entregar uma experiência que o nosso cliente merece. É interessante isso que você está trazendo, porque, na realidade, a gente já está vendo aqui um contexto atrapalhando, por vezes, a nossa estratégia de promessa versus entrega, né? Porque, na realidade, a gente hoje vive num ambiente onde o contexto muda a todo momento. Obviamente, ele sempre aconteceu dessa forma, mas eu acho que hoje numa velocidade muito maior. E aí eu vou pegar o gancho para essa questão que o Christian trouxe entre a lacuna entre promessa de marca e entrega. E aí você já deu alguns exemplos aqui, mas como vocês se preparam ou corrigem a rota, né, porque é uma correção de rota a todo momento, num contexto que muda dinamicamente. Como que vocês se preparam para essa correção de rota dentro de CX? Eu primeiro. Você, Ana, por favor. Vamos lá. Então, com certeza, assim, a gente vê claramente que a quebra de expectativa do cliente é o nosso grande fator ali de detração da marca, né, das nossas marcas dentro do Grupo Pão de Açúcar. E ela se mostra em diversos momentos da jornada de compra, tanto na loja física quanto nas lojas online.
Então, acho que a primeira coisa que a gente enxerga ali, sem fazer grandes análises, até uma conclusão não tão inteligente, nos nossos pesquisas de NPS, por exemplo, aparece preço, né? E eu tenho certeza que isso aparece em todas as pesquisas de todos os setores, B2B, B2C, varejo, CPIs, agro. A Maíla está aparecendo na cabeça ali, porque sempre é uma questão. Mas quando a gente vai analisar isso mais no detalhe, putz, então 30% dos meus clientes estão falando sobre preço. Eu não tenho 30% de detratores. Quem são os detratores do preço? São os detratores que não encontram uma experiência de compra que justifique o preço que eles estão pagando na loja. Então, é a quebra de expectativa clássica ali. Obviamente, tem alguns insights sobre preços que estão fora, realmente. Tem concorrentes novos no bairro, ou, enfim, alguns acordos que outros varejistas podem estar fazendo e a gente realmente ficou fora e a gente vai e ajusta. Mas tem uma camada, né, então, talvez seja a estrutura de loja que não esteja adequada, ou talvez o atendimento não foi adequado, que em muitos casos é isso. Assim, o atendimento em loja é uma fonte que também estava no material de vocês sobre empatia. A gente vê que atendimento ele é um grande gatilho para transformar experiências detratoras em promotoras e para manter os nossos clientes como promotores. Então, tem essa questão. Mas, enfim, talvez... Então, não foi o preço, foi a experiência lá dentro da loja que não entregou o que o cliente esperava por aquele valor. Ruptura, a mesma coisa, né? Quando o sortimento que a gente promete não está na loja. Isso é uma das grandes fricções em loja, de novo, porque o cliente espera aquilo. Toda semana ele vai na loja, a gente tem uma frequência muito grande, né? Isso é ótimo, porque gera muitos dados, a gente conhece muito bem nosso cliente. Por outro lado, a gente tem uma necessidade de cumprir um padrão operacional ali muito rígido o tempo todo, porque senão tem essa quebra de expectativa muito grande. E acho que a última coisa esse exemplo de e-commerce, ele é muito real para a gente o tempo todo. Por um lado, aquela tentação de aquele antigo ditado, né, de que a propaganda é a alma do negócio. Na verdade, entregar uma experiência satisfatória é a alma do negócio, né? Porque a propaganda é uma vez, se você não cumpre com aquilo, o cliente não volta nunca mais. E o e-commerce, o prazo de entrega do e-commerce, com muita competição agora de tempo rápido, de 15 minutos, meia hora, a gente deu rollback em expansões, porque a gente percebeu que não estava pronto para fazer entregas em meia hora em algumas regiões, apesar daquilo ser um gatilho importante de incrementar a venda. Então, a experiência do cliente tem que vir na frente. Pilota, não estamos conseguindo entregar a proposta? Volta aqui para a prancheta, redesenha a rota, discute de novo, e aí sim entrega mais uma BU ou mais uma modalidade de entrega, etc., nesse exemplo específico, que a gente consiga cumprir aqui com as expectativas do cliente. Eu, quando comecei a trabalhar com o setor de agricultura, lá atrás, achava que era muito, muito, muito diferente, mas quando a gente percebe que a gente está lidando com pessoas, com indivíduo, no final das contas, a relação da marca, né, desse ambiente de promessa e entrega, ele tem um ambiente distinto, né, das categorias que normalmente a gente coloca em voga aqui, como serviços, como FMCG, mas não é muito diferente os desafios na questão de gestão de CX numa rota, né, Maíla? Sim, Rafa, eu acho que os desafios geralmente eles não mudam, eles se intensificam ou não. São momentos, né? Quando a gente pensa assim, o agricultor é o centro da nossa conversa sempre. Independente de nós sermos B2B2C, e obviamente nós temos que suportar o nosso distribuidor nessa representação com o agricultor volta para o centro. Então, eu acho que assim, quando a gente pensa nessa questão de entregar essa promessa num ambiente que é tão orgânico, ou ele se transforma tão rápido, como a Ana colocou, uma tempestade, uma seca de 2 anos no sul, ou qualquer outra intempérie em relação a commodities, enfim, a gente precisa estar muito perto
muito próximo dessa voz, ou dessas vozes. E pensando assim, bem categoricamente, nós temos antes, dentro e depois da porteira, né? O que vem antes dessa porteira que eu consigo ajudar esse agricultor e trabalhar essa agricultura? O que eu tenho dentro das fazendas de aplicação de tecnologia, de desenvolvimento, de sustentabilidade e principalmente também o que eu tenho depois. Então, são cadeias que são complementares, mas que elas agregam diferentes ecossistemas e desafios para que a gente suporte tanto o nosso distribuidor quanto o nosso agricultor nesses cumprimentos de expectativa. Então, eu acho que existe um efeito dessa correlação que é a proximidade. Quão próximo nós precisamos estar, porque assim, se São Pedro resolver parar de chover ou fazer chover demais, a gente tem que estar perto. Se o petróleo, a cadeia do petróleo, ele estoura, a gente tem que saber entender a nossa distribuição global e ver e sentir e saber o quanto isso impacta no nosso agricultor. Nós temos grandes grupos, mas também nós temos os pequenos, né? Como que nós, enquanto marca, enquanto organização, conseguimos ser tão pluriresponsivos a essa cadeia que tem uma maturidade. Existem maturidades diferentes de compradores, das nossas personas, de como a gente vai trabalhar ou não essas estratégias. E isso é muito real. Né? Não é algo que está só nos livros, não está só nas academias, nos workshops, mas é o nosso dia a dia. E não existe preterir algo a alguém, somos todos. Então, esse eu acho que é um pouco do nosso desafio de pensar a agricultura brasileira e latino-americana sob esses aspectos e fazer com que, de fato, essa nossa centralidade no cliente se faça valer diariamente. Ótimo. Eu vou pegar um gancho aqui. Eu só vou colocar para vocês, a Ana precisa sair às 10 horas, tá? Então, a gente vai fazer essa rodada aqui. Aí, Ana, depois você fica à vontade se precisar sair, te agradeço. E eu vou pegar um gancho de uma pergunta que a Naomi trouxe para a gente aqui, que tem a ver com maturidade. E, Cristian, eu vou começar com você, depois passar para a Ana e depois Maíla. A gente sempre ouve nos nossos clientes, beleza, programa de CX é intenso, é legal, a gente sabe trabalhar, mas onde muda o ponteiro do negócio? A maturidade de CX, a gente fala há anos aí que CX é uma coisa que faz sentido, os profissionais dizem para a gente que faz sentido, mas o antagonismo entre o número que você mostrou, os profissionais dizendo que faz sentido e a empresa não aplica na realidade, me parece que tem, às vezes, uma diferença de pensamento ou é a governança, o que é? O que faz com que a maturidade ela não avance nessa questão de CX? Vou para você primeiro, Cris, por favor. Legal. Não, eu diria, Rafa, que existe também a temática de contexto, tá? Mas aí eu diria um contexto realmente micro dentro da própria organização, de o quanto efetivamente o entendimento do valor de CX está disseminado na cultura da organização, tá? Porque isso vai efetivamente fazer com que isso se torne uma prioridade, que nem a Maíla estava falando da centralidade no cliente, né? Então, normalmente existe uma dissonância enorme, né? Principalmente nas organizações fundacionais, entre a visão da C-suite versus realmente o time de CX e a linha de frente, onde os objetivos a serem perseguidos são completamente diferentes. Então, esse contexto estrutural, de visão cultural e de objetivo de negócio é o que faz com que você consiga efetivamente ter os patrocinadores para construir uma governança efetiva, com responsabilidades, papéis, e dar à CX efetivamente a verdadeira autonomia e força interna para poder transformar, fazer o change management da organização. Porque CX, ele acaba mexendo em tudo. Quando você tem o cliente no centro, você vai acabar mexendo com todas as áreas da empresa. Você vai ter que lidar com tecnologia, com TI, você vai ter que lidar, às vezes, até com RH, você vai ter que lidar com financeiro, com logística. Todo mundo, de uma certa forma, para você trazer a melhor experiência possível para o cliente, todo mundo vai ter que ser envolvido. E se não existe esse modelo de governança, claro, com realmente a autonomia e a força do time de CX para poder levar adiante
essas transformações, você acaba se estagnando. E aí cai nisso que você falou, Rafa, você não consegue realmente entregar. Tá? E as empresas acabam gastando milhões em marketing, conforme a Ana falou, querem vender, querem prometer, né? E esquecem que por trás existe uma necessidade de você entregar. Então, por um lado, você está entrando um monte de cliente novo aqui e um monte está indo por aqui. Você não está conseguindo entregar o que você promete. Tá? Então, esses seriam os meus 2 centavos, aí, como se diz em inglês. Ana, bom, uma área comercial lá negociando um produto que no final das contas demora mais para chegar na gôndola, tem uma ruptura, o cara chega lá na gôndola e faltou um produto na ponta, a jornada dele, aquela experiência foi por água abaixo, mas existe toda uma dinâmica por trás, né? Ou seja, o consumidor quer o seu produto, mas existe uma dinâmica de negócio por trás. Obviamente, isso também deve impactar dentro desse ambiente, né, de colocar o cliente no centro. E esse desafio de maturidade aí, como você vê dentro do GPA? É um desafio, mas eu acho que tem algumas coisas, né? A gente está relativamente no começo da jornada de olhar CX como a disciplina de CX e não como uma área de pós-venda ou uma área de treinamento de atendimento, uma área que realmente consiga ordenar o backlog de todas as áreas em função do que o cliente está dizendo que ele quer e que ele precisa para ter uma experiência excelente nas nossas lojas. Acho que aqui o segredo que a gente tem começado a conseguir fazer com bastante consistência é conectar os indicadores de experiência do cliente. Então, o que o cliente fala nas nossas pesquisas de NPS, que tem um volume bastante grande e tem uma confiabilidade bastante grande já aqui dentro, com indicadores operacionais. Então, no começo, tinha alguma coisa de mas é um comentário, não, mas é um cliente, não. E agora a gente claramente vê, por exemplo, os dislikes, né? A insatisfação do cliente, por exemplo, subindo com produtos, disponibilidade de produtos, e o indicador de ruptura piorando, claramente. Então, agora, assim, a gente já provou a relação. Então, quando alguma coisa começa a dar errado aqui dentro, o cliente percebe. E então a gente já quebrou essa desconfiança de mas moveu 1 ponto percentual para baixo. Não, mas foram só 3 comentários. A gente já ganhou confiança de que quando começa a aparecer minimamente, assim, minimamente no sentido de que já começa a aparecer nas nossas análises com inteligência artificial, é porque é relevante o suficiente, o cliente está percebendo de verdade, tem alguma coisa por trás. Onde tem fumaça, tem fogo. Então, a gente já conseguiu estabelecer essa relação que foi super importante. Agora, obviamente, assim, isso é cultural. Então, a alta liderança estar comprada é uma grande vantagem que a gente tem aqui. Então, o CEO é o grande embaixador da discussão de CX e mentalidade de consumidor no centro, tanto que eu reporto direto para o CEO para dar esse peso de que o cliente realmente está em primeiro lugar, é a agenda do presidente. E todos os VPs também muito alinhados. Agora, no dia a dia, ali, o comprador, o exemplo que você deu, que, putz, mas aí vai dar ruptura, daí a culpa vai ser minha, mas eu preciso, talvez não esteja na melhor essa uva, que talvez não esteja com a melhor cara, mas o importante é estar na loja. Isso é o dia é todo dia, é o tempo todo, de que não adianta a gente simplesmente colocar lá na gôndola e achar que o cliente não existe isso. Então, o tempo todo e é cultural. E a gente tem esse movimento aqui o tempo todo, mas são pessoas, e são muitas, né? Uma organização grande. Então, eu diria que é a liderança comprada, é uma base analítica forte para gerar confiança e é cultura o tempo todo aqui dentro. Perfeito, perfeito. Bom, Maíla, na agricultura e na BASF, a questão da maturidade, seria interessante se você pudesse colocar para a gente quais são esses desafios.
faço das palavras da Ana as minhas. Eu também reporto para o Senior Vice President aqui da região, porque CX é um movimento que ele é top-down, mas ele é bottom-up. Né? A gente precisa trazer isso. A gente precisa walk the talk. Nós somos seres humanos, a gente trabalha muito, a gente se espelha muito os nossos compromissos, comprometimentos, a forma com que a gente se espelha nas lideranças, ele é basilar e ele é comum em todas as organizações e segmentos. Então, nós precisamos ter a liderança junto. Mas o walk the talk. Não adianta nada falar o agricultor no centro e no dia a dia o que significa isso mesmo. Não, a gente fala, a gente faz, a gente cumpre, a gente traz as métricas, a gente evolui, a gente investe em CX. E é isso que eu acredito muito no pioneirismo latino-americano, pela nossa emoção, o tanto que experiência pega a gente, né? E a gente gosta e a gente vê quando, em muitos lugares, os comportamentos mais frios ou menos quentes, menos próximos, é mais difícil da gente tocar essa liderança. Então, aqui eu vejo que realmente esse entendimento da liderança, suporte da liderança para que a gente seja transversal e, de fato, estratégico, ele é basilar para a conversa. Ótimo, tem que ter apoio, não adianta. Vou indo para o fechamento aqui. Ana, vou começar com você, que eu sei que você tem que sair. Primeiro, te agradecer pelo tempo e se você quiser comentar alguma coisa por fim aqui sobre esse tema, se é que seria interessante te ouvir. Bom, mais uma vez, obrigada pelo convite. Foi super legal. Acho que os dados das 2 pesquisas, estou ansiosa para receber. Já estava aqui pensando o que eu ia fazer com eles aqui dentro. Obrigada, Maila, pelas trocas também. Eu acho que enfim, falei bastante das coisas fundamentais que eu acredito. Mas vou deixar uma indicação de leitura que foi super importante para mim e para ajudar nos meus speeches iniciais de convencimento aqui da liderança, que é o Vencendo com Propósito, que mostra muito a relação entre sucesso econômico, financeiro no longo prazo e entregar experiências que enriqueçam de verdade a vida dos nossos clientes. Usa expressões até meio fortes como ame seu cliente, mas sem clichê. Eu sou suspeita porque trabalhei na BEM 11 anos, então eu cresci com NPS ali e a pergunta definitiva 1, 2, 3, 10, mas esse realmente eu acho que vale bastante a pena. E é isso, só agradecer aqui e qualquer coisa a gente segue à disposição para outras conversas no futuro. Obrigada. Muito obrigado, Ana. Maila, os últimos comentários, gostaria muito de te ouvir, te agradecer de novo pelo tempo aqui com a gente, pela troca. Em primeiro lugar, muito obrigada, foi sensacional, obrigada Ana, Cris, Rafa, incrível. Apaixonada pela BEM também, acho que respeito demais Fred, tive a oportunidade de conhecer o Rob, foi incrível, acho que nós precisamos fazer essa junção, sem sombra de dúvida, de técnica, academia e meio privado. CX é visto como muito romântico, mas a partir contra dados, contra fatos, não argumentos. Então, a gente precisa conseguir trazer toda essa base, essa pesquisa de hoje foi maravilhosa, já estou sedenta para ter ela aqui, dividir com todo o meu time. Nós precisamos, ou todos nós líderes de Customer Experience, apaixonados por Customer Experience, na minha humilde visão, precisamos conectar essa ponte, criar essa ponte, porque sem toda essa base de dados, essa base argumentativa, essas pesquisas, vai ser muito difícil a gente levar como um todo CX para o lugar estratégico que ele merece. Então, é sempre uma honra falar sobre isso, trocar conhecimento sobre isso, acima de tudo. Então, muito obrigada. Imagina, a gente que agradece. Cris, a pesquisa vai estar disponível e a gente disponível, inclusive, para ir e mostrar os dados na forma integral, né? Isso mesmo, Rafa. E tem muito mais do que eu vou conseguir mostrar aqui, tá? Tem realmente uma infinidade de dados bem interessantes. Ótimo. Pessoal, esse é o nosso último Ipsos Talks do ano. Foi demais poder dividir com vocês os nossos pontos de vista em diversas áreas. São 18 service lines que a gente atua aqui no Brasil. É tanto assunto, tanta coisa legal para dividir.
A gente vai disponibilizar, então, a Voices of Experience para todos que estavam vendo aqui. A gente está disponível para ir até vocês fazer as apresentações do conteúdo completo. E o ano que vem a gente volta, desejar um ótimo Natal e um ano novo para todo mundo que vai chegar aí à frente. A gente está por aqui sempre disponível para dividir, para provocar, né? A gente quer muito provocar, porque não é só dividir o ponto, a gente tem o nosso ponto de vista e coloca ele, né? Afinal de contas, muitos profissionais com muita experiência desse lado. Um ótimo 2024 para todo mundo e até o ano que vem. Obrigado. Tchau, tchau.